E aí, beleza? Na China antiga, o imperador Khan vê sua filha Turandot correr para a sala do trono e tropeçar em um buraco no tapete, o que a faz chorar. Esse tapete representa o continente e o buraco é Malvia, um pequeno reino pacífico com o qual ainda não estabeleceram relações. Para preencher o tapete, Khan envia seus homens a Malvia, liderados pelo general Boyan. Em Malvia, a família real usa 3 pulseiras mágicas, uma para o rei, uma para a rainha e uma para o príncipe. É uma herança de família e ninguém deve usar as 3 ao mesmo tempo, pois essa pessoa ganharia grande poder, mas também seria amaldiçoada. O príncipe Calaf está treinando espada com o mestre Zhou, e o garoto está aprendendo rápido o estilo de luta chinês. Nesse momento, sua paz é interrompida por um ataque do exército de Boyan, que lança algumas flechas flamejantes antes de invadir o castelo. Os soldados malvianos saem e tentam defender sua casa, mas o exército de Boyan é muito maior e os derrota facilmente, matando qualquer um que ouse lutar. Eventualmente, Boyan e seus homens vencem a batalha, e ao lado dos corpos reais encontram as 3 pulseiras que levam ao imperador. No aniversário de Turandot, ela abre centenas de presentes e encontra a caixa com as pulseiras. Ela coloca 2 e tenta compartilhar a terceira com seu pai, mas ele a coloca no braço de Turandot também. Isso ativa imediatamente a maldição. As pulseiras mudam de forma e apertam em seu braço, causando-lhe dor. Não importa o quanto tente, Turandot não consegue remover as pulseiras e logo perde a capacidade de ver cores. Khan quer usar uma faca para removê-las e Turandot vê seu rosto como um esqueleto quando ele se aproxima, fazendo-a desmaiar. Mais tarde, o sumo sacerdote informa Khan que a maldição só pode ser quebrada por um futuro pretendente. Quando Turandot completar 15 anos, ela compartilhará 3 enigmas e quem os resolver quebrará a maldição, mas também arriscará sua própria vida. Se não for feito antes de ela completar 18 anos, seu coração se transformará em gelo e ela perderá a sanidade. Enquanto isso, Zhou escapa com Calaf, que perdeu todas as suas memórias. Mudando o nome do garoto para Olhos Azuis para protegê-lo, Zhou o leva para sua cidade natal, onde ele se reúne com sua família, e Olhos Azuis imediatamente faz amizade com a filha de Zhou. Muitos anos depois, Olhos Azuis é um adolescente determinado a aprender a arte dos fogos de artifício. A filha de Zhou, Liu Er, tornou-se uma irmã para ele, e muitas vezes o incomoda quando ele está praticando. Uma manhã, ela prega uma peça nele que arruína seu fogo de artifício e termina com sua última pólvora. Para se desculpar, Liu Er leva Olhos Azuis às minas, onde eles se esgueiram para ver como os mestres criam fogos de artifício incríveis, que formam formas como uma fênix. Infelizmente, são vistos por um guarda e têm que começar a correr pela mina. Sempre que os guardas tentam detê-los, eles os empurram e pulam nos móveis, tentando retardá-los. De repente, os guardas estão prestes a alcançá-los, mas o mestre dos fogos de artifício lança algumas faíscas nos guardas, permitindo que a dupla escape por um túnel escondido. No palácio, Boyan verifica Turandot, que cresceu e se tornou uma bela, mas fria princesa. Khan quer que Boyan a treine, então Turandot não tem escolha a não ser lutar com ele. Por causa da maldição, Turandot tem habilidades especiais e pode se mover em alta velocidade, então no início Boyan não consegue acertar um único golpe. No entanto, quando ele quebra seu tear para pegar um pedaço de madeira, ela começa a atacá-lo diretamente e prova que sua habilidade com a espada ainda é fraca. Ofendida pelas críticas dele, Turandot corre para fora em super velocidade e espera que Boyan corte sua bochecha. Então ele troca a madeira por sua espada real. Olhando para o reflexo no metal, Boyan consegue agarrar Turandot, desarmando-a rapidamente. Nesse momento, Olhos Azuis e Liu Er saem do túnel que os leva ao jardim do palácio. Vendo Boyan segurando Turandot, Olhos Azuis entende mal a situação e vem em defesa da princesa usando sua espada. Graças aos ensinamentos de seu mestre, Olhos Azuis oferece uma boa luta e Boyan reconhece isso como o estilo de Zhou. Ambos os homens continuam trocando golpes e a experiência de Boyan prevalece quando ele finalmente domina Olhos Azuis. Mas quando está prestes a esfaqueá-lo, Liu Er tenta detê-lo com seu chicote. Boyan facilmente empurra o chicote e baixa sua espada, mas Turandot insere seu braço e a espada quebra contra as pulseiras. Então um grupo de guardas aparece para prender os intrusos, mas Turandot
Turandot diz que eles estão com ela e anuncia que Turandot os treinará de agora em diante. Logo, os dois adolescentes começam a treinar com suas espadas juntos todos os dias e um vínculo cresce entre eles. Turandot fica muito impressionada com Olhos Azuis porque ele consegue acompanhá-la apesar de sua maldição. Uma tarde, enquanto eles pulam pelo terreno do palácio para treinar, Olhos Azuis acidentalmente toca nas pulseiras e fica chocado ao ver flashbacks da invasão de sua terra natal, embora não saiba o que significam. Enquanto isso, Boyan pede ao sumo sacerdote para torná-lo incrivelmente poderoso. Em um pequeno lago secreto dentro de uma caverna, o sacerdote tenta realizar um ritual especial que começa a cobrir Boyan de ouro, mas não funciona e o ouro desaparece. Boyan começa a se perguntar se deve matar Khan para ganhar poder. Então, o sacerdote aponta que Boyan poderia se casar com Turandot. Algum tempo depois, Olhos Azuis sente tanta falta de Turandot que a visita durante uma lua cheia, a única noite em que deveria ficar longe. Quando ele entra no quarto dela, fica chocado ao encontrá-la amarrada por vários pedaços de tecido e começa a cortá-los, ignorando seus avisos para deixá-la em paz. As pulseiras estão penetrando em sua pele mais do que o normal, e assim que ela está livre, seus olhos mudam e fazem com que ela veja olhos azuis como um esqueleto. Logo, a maldição toma conta de Turandot, que transforma o tecido em uma arma para tentar atacar Olhos Azuis. Ele fala com ela sinceramente enquanto bloqueia a arma com sua espada. Suas palavras a ajudam a se recompor, mas ela fica com raiva porque ele quebrou sua regra e quase morreu, pedindo para ele nunca mais voltar. Alguns dias depois, Olhos Azuis se torna um guarda real e faz parte da equipe que protege o príncipe Wutong de Lanfu quando ele vem visitar a cidade para um festival. Turandot ainda está presa no palácio e se mantém ocupada usando seus poderes nos teares para trabalhar mais rápido. Muitos homens morreram tentando resolver seus enigmas, mas Khan insiste para ela tentar novamente com o príncipe recém-chegado. Na cidade, Olhos Azuis finalmente sai do serviço e aproveita o festival com Liu Er e seu amigo Yuang. Eles notam que Wutong tem uma adaga muito chique, então Liu Er usa seu chicote para lançá-la no ar e é pega por Yuang, que imediatamente foge. Wutong começa a perseguir Yuang pela cidade e após muitos pulos consegue alcançá-lo, mas Yuang joga a adaga para outro amigo e diz para ele correr. Enquanto isso, o guarda-costas do príncipe ataca Liu Er, mas ele é muito lento e ela facilmente desvia de todos os seus movimentos, enquanto salta com seu chicote. Liu Er então tenta escapar subindo em uma estrutura fraca e o guarda-costas decide derrubá-la, mas Liu Er salta antes de se machucar. Nesse momento, Wutong aparece enquanto tenta perseguir o outro garoto, mas antes que a estrutura o atinja, Olhos Azuis o salva a tempo. Depois, Olhos Azuis faz Liu Er devolver tudo o que roubou e mostra Wutong ao redor do festival. Ele também o leva às minas, onde faz um pequeno fogo de artifício em forma de árvore para abençoar o príncipe. Wutong então compartilha que veio para resolver os enigmas e que seu irmão morreu tentando. Ele percebe que Olhos Azuis ama a princesa, então Wutong anuncia que agora é seu irmão jurado. No dia seguinte, Wutong visita Turandot, fingindo que está lá para resolver os enigmas, mas ele tira uma adaga e tenta matá-la pelo que aconteceu com seu irmão. Turandot se move rapidamente e pega a adaga quando ele a joga nela, então comanda seus fios para derrubar o guarda-costas e capturar Wutong, lembrando-o de que seu irmão aceitou o contrato. Mais tarde, durante uma cerimônia pública, Khan anuncia que perdoará Wutong se ele for capaz de responder aos enigmas. Olhos Azuis está trabalhando como guarda e vê o sol refletir nas pulseiras, o que faz com que ele tenha outro flashback do massacre cheio de sangue, violência e corpos. Querendo respostas, Olhos Azuis se adianta e pede a Wutong para deixá-lo responder aos enigmas. Khan quer saber por que ele está fazendo isso, então Olhos Azuis mente e diz que como irmão jurado de Wutong é seu dever. Enquanto a multidão canta seu apoio, Khan concorda em dar-lhe uma
chance. E o sumo sacerdote começa a cerimônia, explicando que fogos de artifício irão explodir se Olhos Azuis der a resposta correta. Se ele falhar, será executado. Turandot se aproxima e Olhos Azuis admite que está fazendo isso para salvá-la, mas ela apenas responde com o enigma que a pulseira sussurra em sua mente, o que nasce da escuridão e morre ao amanhecer. Olhos Azuis se concentra em encontrar a resposta e tem uma visão de sua mãe guiando-o pelo castelo. Então, a visão muda para o dia do massacre, durante o qual o rei aparece gravemente ferido. Os guardas não conseguem manter os invasores fora, então a rainha pega todas as pulseiras e as coloca no braço do marido, dizendo que não há outra escolha. Enquanto o rei absorve o novo poder, a rainha tenta lutar apenas para ser empurrada. Nesse momento, a maldição finalmente toma conta do rei e ele pega uma espada para lutar, mostrando grande poder, enquanto começa a derrotar facilmente os inimigos, rugindo e lutando contra vários homens como se não fosse nada. No presente, um sino anuncia que o tempo de Olhos Azuis acabou e, como ele não tem a resposta, é levado para ser executado. Enquanto é levado para sua morte, Olhos Azuis tem outra visão e vê sua mãe dizendo-lhe para sair com Zo porque ele é a única esperança do reino. Vendo isso como um sinal, ele grita que a resposta é esperança, fazendo com que uma das pulseiras se quebre. No entanto, Turandot está no palácio e ninguém vê isso, então antes que Olhos Azuis seja morto, Zo aparece para resgatá-lo. Depois de derrubar alguns guardas, ele joga uma lança e salva o corpo caindo de Olhos Azuis antes que ele caia na água fervente. Nesse momento, fogos de artifício começam a explodir no céu, confirmando que a resposta está correta. Depois, Boyan rouba um pedaço da pulseira quebrada e ordena aos seus homens que não deixem os fogos de artifício explodirem, mesmo que Olhos Azuis acerte outra resposta. No dia seguinte, sob a chuva, Turandot compartilha o segundo enigma. As mulheres são belas por causa disso, os homens ficam inquietos por causa disso, mas morrem juntos quando se transforma em gelo inquebrável. Olhos Azuis se concentra e tem outra visão, na qual seu pai vê todos como esqueletos, fazendo-o perder o controle, a ponto de matar seus próprios homens. Zo leva o pequeno Calaf embora, e a rainha se sacrifica para protegê-los, acabando morta pelo rei. Novamente o tempo se esgota e Olhos Azuis não tem uma resposta. Ele é amarrado a um poste e sua punição é 1000 cortes. Enquanto o carrasco começa a feri-lo, a dor faz Olhos Azuis ter outra visão. A morte da rainha faz o rei recuperar a sanidade e, em um misto de tristeza e culpa, ele quebra sua espada e desiste. No presente, Olhos Azuis anuncia que a resposta é sangue e outra pulseira se quebra no palácio. Os servos tentam lançar um fogo de artifício com uma flecha, mas a chuva o faz cair em uma poça. Para piorar, os homens de Boyan aparecem para impedi-los de tentar novamente. Enquanto uma luta se desenrola no palácio, é anunciado na cerimônia que Olhos Azuis será executado. Zo de repente grita que a chuva pode estar interrompendo os fogos de artifício, então Boyan decide lutar contra ele, revelando que são irmãos. O Tong, seu guarda-costas, Liuer e seus amigos lutam contra os guardas para que Zo possa enfrentar Boyan, usando truques especiais com sua espada para levar vantagem. Liuer tenta alcançar Olhos Azuis, mas há muitos guardas e ela é empurrada da plataforma. Zo ignora Boyan e decide se juntar à luta contra os soldados para salvar Olhos Azuis. Mas Liuer é capturada e todos são forçados a parar. No palácio, Turandot usa sua magia para matar todos os soldados, salvando rapidamente os servos antes de encontrar a flecha. Nesse momento, Olhos Azuis insulta Boyan, que joga sua espada em retaliação, mas a espada é parada por magia. Turandot desce voando na plataforma e anuncia que Olhos Azuis deu a resposta correta, então ele é libertado. À noite, Olhos Azuis diz a Zo que finalmente se lembra de tudo e concorda em deixar o reino que matou seu povo. No dia seguinte, Olhos Azuis e Liuer estão prontos em seus cavalos, mas Zo está atrasado. De repente, eles são cercados pelos homens de Boyan, que começam a persegui-los por um campo aberto. Eventualmente, Olhos Azuis decide lutar, mas assim que a batalha começa, os homens de Boyan são parados
por Turandot, que desarma todos os soldados e os assusta. Então, Olhos Azuis tenta escapar também, mas Turandot bloqueia seu caminho e o faz cair. Seus servos capturam Liyue e cercam Olhos Azuis com seus cavalos, batendo nele algumas vezes para fazer seu ponto. Quando Turandot exige uma explicação, Olhos Azuis admite que se arrepende de aceitar o contrato dos enigmas e a desafia para uma luta. Com apenas alguns movimentos, Turandot domina Olhos Azuis e começa a recitar o último enigma. Pode te dar liberdade assim como pode te escravizar. Você acende o gelo e recebe mais frieza em troca. Enquanto Olhos Azuis tenta escapar de seu aperto, Turandot implora por ajuda, mas ele se recusa e avança, fazendo sua espada perfurar seu peito. Olhos Azuis sussurra seu nome antes de desmaiar e de repente o braço de Turandot começa a doer. Acontece que o nome dela é a resposta e a pulseira se quebra, fazendo-a desmaiar também. Quando os servos correm para ajudá-la, Turandot acorda e sua pele perde a palidez, enquanto a cor finalmente retorna aos seus olhos, permitindo que ela veja a beleza da natureza. Algum tempo depois, o médico real está cuidando de Olhos Azuis e explica a Khan que o garoto sobreviveu, porque seus órgãos estão do outro lado. Turandot vem visitá-lo e anuncia que o dia seguinte será seu casamento, mas Olhos Azuis diz para ela descobrir quem ele realmente é primeiro, ou ele não se casará com ela. Enquanto Khan envia seus homens para descobrir a identidade de Olhos Azuis, Boyan pega um pedaço de cada pulseira e os entrega ao sumo sacerdote, que os joga no pequeno lago para iniciar o ritual. Boyan entra na água e a magia negra toma conta de seu corpo, enchendo-o de grande poder. Quando o ritual termina, Boyan testa os resultados com sua espada, mas todas as suas feridas se curam instantaneamente. Então ele apunhala o sumo sacerdote por saber demais. À noite, Olhos Azuis está bêbado em um restaurante, porque odeia o fato de amar a filha do inimigo. Ouvindo isso, Liyue corre para contar a verdade a Turandot. Enquanto isso, Boyan visita Zou para perguntar sobre Olhos Azuis. Zou se recusa a falar e uma luta começa, mas não importa quantas vezes Zou o machuque. As feridas de Boyan sempre se curam. Desesperado para sobreviver, Zou escapa pela janela. Ao mesmo tempo, o sumo sacerdote chega às minas para implorar por ajuda. Momentos depois, Olhos Azuis tenta entrar em casa apenas para ser capturado por Boyan e seus homens. Quando estão prestes a levá-lo embora, soldados misteriosos chegam e matam alguns dos homens de Boyan antes que o líder dispare uma flecha contra ele. Boyan a pega com a mão e ameaça matar Olhos Azuis, sabendo que o arqueiro é Turandot. Então ele revela que encontrou um casaco com o brasão da família real malviana, o que significa que Olhos Azuis é o inimigo. Turandot não se importa e oferece aceitar qualquer condição para salvar Olhos Azuis. Então Boyan pede que ela se case com ele. Na manhã seguinte, Olhos Azuis é levado para ver Khan, que decide libertá-lo, mesmo sendo o inimigo, em agradecimento por salvar sua filha. Olhos Azuis ainda quer vingança e quando Boyan tenta calá-lo, é interrompido por Turandot, que traz o sumo sacerdote e a verdade. No dia em que o exército de Boyan visitou Malvia, as ordens de Khan eram apenas estabelecer relações pacíficas. No entanto, Boyan achou que Khan havia enfraquecido e que deveriam conquistar mais terras, o que seus soldados concordaram. Então ele matou o enviado e fez parecer que Malvia fez isso para iniciar uma guerra. No presente, Boyan confirma que a história é verdadeira e usa um pedaço de armadura para matar o sacerdote antes de chamar seus soldados, que imediatamente invadem o palácio e matam os servos. Então Boyan revela que trouxe fogos de artifício disfarçados de presente de casamento e atira algumas flechas flamejantes neles para fazê-los explodir. No entanto, o mestre dos fogos de artifício havia adivinhado suas intenções e os fogos formam um enorme dragão que ataca o exército de Boyan, derrotando-o em questão de segundos. Vendo seus soldados caírem, Boyan fica furioso e luta contra alguns guardas reais, matando todos rapidamente. Então ele desafia Khan pelo trono e o imperador aceita, pensando que pode derrotá-lo usando uma espada feita de um meteoro. No entanto, ao começar a golpear Boyan, Khan fica chocado ao ver a espada se quebrando aos poucos. Um presunçoso Boyan o empurra e o resto do povo de Khan o ataca, indo também atrás do
dos soldados restantes, uma batalha brutal toma conta da Sala do Trono, enquanto as pessoas mostram todas as suas habilidades com uma variedade de armas, como o chicote de Liyue e a força do guarda-costas de Wutong. Olhos Azuis e Zhou lutam juntos contra Boyan, mas suas armas são inúteis. Eles conseguem chutar Boyan contra a mesa, apenas para ele pegar uma faca e jogá-la no peito de Zhou. Furioso, Olhos Azuis tenta lutar contra ele, mas é novamente dominado. Turandot tenta salvá-lo e Boyan retalia estrangulando-a, mas ele a solta quando vê Zhou se levantando. Boyan pula em seu irmão e tenta matá-lo. Então Liyue agarra seu braço com seu chicote, apenas para ser jogada longe. Então Olhos Azuis joga uma caixa na cabeça de Boyan antes que Turandot o arraste para fora do palácio. Boyan o segue imediatamente, dando a Wutong e os outros a chance de derrotar os últimos soldados de seu exército e vencer a batalha. Usando o túnel secreto, Olhos Azuis e Turandot chegam às minas e disparam fogos de artifício em Boyan, mas nada pode machucá-lo. Ele começa a destruir o lugar e Olhos Azuis empurra Turandot para baixo antes que ela possa se machucar. Então ele acende fogos de artifício maiores que destroem a armadura de Boyan e queimam sua pele, mas ele sempre se recupera. Eventualmente, os fogos de artifício derrubam uma estátua que cai em cima de Boyan, derrubando-o. Pensando que acabou, os adolescentes estão prestes a se beijar, mas de repente Boyan sai dos destroços. Olhos Azuis corre para atacá-lo e Boyan quebra sua espada, empurrando-o para trás. Então Turandot tenta atacá-lo também e quando Boyan a acerta, ela cospe sangue em seu ombro e percebe que está realmente machucando sua pele. Enquanto ela é jogada para trás, ela joga sua espada coberta de sangue para Olhos Azuis, que a pega enquanto desliza para esfaquear Boyan. Graças ao sangue desta vez, a espada atravessa e choca Boyan, que imediatamente queima até morrer. Depois, Olhos Azuis corre para o lado de Turandot, que finalmente o chama de Calaf e lhe diz onde encontrar o segredo dos fogos de artifício antes de morrer em seus braços. No dia seguinte, Calaf começa a viajar de volta para Malvia. Ele para em várias cidades no caminho e sempre acende enormes e belos fogos de artifício para abençoar os locais. Quando finalmente retorna para casa para reconstruir seu reino, Calaf se torna rei e celebra com mais fogos de artifício. Ao seu lado, ele vê o fantasma de Turandot, que também acende um fogo de artifício antes de desaparecer. Terminando assim A Maldição de Turandot, filme de fantasia e ação de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!